Neste episódio do podcast A Casa é Sua, recebemos um dos nomes mais respeitados quando o assunto é vendas de alta performance, Cláudio Tomanini. Com mais de 35 anos de experiência no mercado, Tomanini começou sua carreira como vendedor, chegou à diretoria de grandes empresas e hoje é referência nacional como professor dos MBAs da FGV, palestrante internacional e autor de livros indispensáveis como Gestão de Vendas 5.0 e Venda Muito Mais. Sua missão é clara: transformar vendedores em profissionais estratégicos e conscientes de que vender é ciência, não sorte. Durante a conversa, ele quebrou diversos mitos sobre a área comercial e trouxe uma visão profunda e prática sobre os principais pilares da profissão. Vendas não se nasce sabendo, se aprende. Uma chamada capacitação e desenvolvimento contínuo, desmistificando as vendas. Tomanini mostra que vender vai muito além do carisma e da conversa. Vendas não é evento, é processo. Um lembrete de que o sucesso está na constância e no método. A importância da profissão de vendas como uma das mais estratégicas em qualquer empresa. E claro, o caminho para se alcançar a alta performance em vendas, com exemplos reais, diretos e aplicáveis. Com sua linguagem provocadora, Tomanini reforça a importância de formar vendedores pensantes, que dominam técnica, comportamento e planejamento. Um episódio imperdível para empresários, líderes, vendedores e todos que desejam transformar resultado em performance consistente. Cláudio, eu vou te fazer uma pergunta que, para mim, ela é muito importante. Tenho certeza que para quem nos acompanha ela também é, porque a gente é um canal de empreendedorismo, de pessoas que querem empreender e que empreendem para mudar e melhorar o nosso Brasil, né? Como que vendas, que você é um especialista incontestável em vendas, pode mudar a vida das pessoas? Legal. Bom, para vocês que estão aí nos assistindo, e para você em especial, vamos começar ali do início. Empreender. Todo mundo acha que empreender é alguém que vai montar um negócio. Mas esquece que empreender faz parte do desenvolvimento da sua carreira. Então você tem que ser o dono dela. Pensar no teu branding, na tua formação, no teu trabalho, porque você tem que ser um profissional qualificado para trabalhar na empresa A e se não tiver bom lá, ou se receber uma proposta, ir para a empresa B e etc. Saber aquilo que você pode fazer diferente de outros profissionais, qual é o teu valor efetivo, aquilo que você pode fazer diferente. Porque eu vejo muita gente falando, mas eu chego no horário. Eu falei, isso é obrigação. Mas eu sou esforçado, o burro também. E o cavalo vale menos. São esforçados. Então, mas eu sou ético. Se não for, tem que quebrar. Tem que quebrar. E ética não é um diferencial, é uma escolha. Às vezes até mais difícil do que não ser ético. Mas é uma escolha, você optou por isso. Então, primeiro conceito, empreender. E empreender quer desenvolver, entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, buscar melhoria continuada. Aí entramos no processo de vendas. Todo mundo acha que vendedor nasce feito. Que vendedor é aquele cara que não falava bem quando era criança, sabe, ficava chorando e tal. E outros dizem, eu desde criança eu sou vendedor, porque eu já chorava para pedir a mamadeira. Papo furado. Ninguém nasce assim, eu sei operar, então virei médico. Eu sei dirigir caminhão com gasolina lá, aquele caminhão grandão, então vou ser motorista. Não. Isso vai desenvolvendo as competências, você vai aprendendo. E como qualquer profissão, para pilotar um avião, para você ser um militar, para você ser um empresário dentro de um negócio, requer o quê? Aprendizado, empenho e dedicação. Então, esse negócio que falar aqui que já nasce feito, mentira. Obviamente, algumas aptidões. E Deus é fantástico, né? Ele nos dá alguns presentes. Alguns morrem sem saber qual foi o seu presente. Porque não descobriram. Não descobriram. Outros potencializam isso e desenvolvem, estudam, se profissionalizam em cima disso. Então, vendas é uma profissão, não é uma atividade. Apesar de muita gente trabalhar em vendas como uma atividade. Assim, eu vou trabalhar em vendas para ganhar um dinheirinho, até arrumar um emprego, que eu já escutei isso. Eu ouvia lá quando era criança, você não tem lá, sabe, se tinha alguém na família, você não tem lá um trabalho, nem que seja como vendedor, você já deve doer na alma, né, quando você ouve. Eu já ouvi isso. A mim, absurdamente. O que acontece em vendas é que ninguém nasce falando assim, eu quero ser vendedor. Certo.
Ah, quando eu crescer eu quero ser vendedor. Você fala, não, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Não. Então, cada um na sua vida acabou caindo em vendas ou indo para vendas por algum motivo. Por algum motivo. Grande parte dos que eu conheço, e a mim também meu Deus, como é que eu faço para trabalhar numa atividade que me remunere bem? Que me remunere bem. E depois eu volto para a minha profissão. Ou para aquela que eu tenho de sonho aliado a isto. Então, cada um. Agora, quando você cai nisso, identifica o que é, e você fala, peraí, isto é muito mais interessante do que eu imaginava. E aí você transforma isso numa profissão. Transforma isso numa profissão. Aí é muito legal. Mas, como qualquer uma, você vai precisar de muito empenho, dedicação, estudo, conhecimento, se quiser se dar bem. O meu sonho de moleque era ser médico. Eu entrei na faculdade. Eu fiz alguns anos. E aí você deve para todo mundo, não dá para pagar a faculdade, está difícil. O que você faz? Vai arrumar um emprego? Aonde? Não, você arruma bico para continuar fazendo, porque você tinha prosperidade para trabalhar. E o que você faz então? Vai arrumar bico. O que você faz então? Que bico é esse que você faz? Eu vou trabalhar nisso aqui. Eu vou trabalhar numa rádio, Taboão, lá de Taboão da Serra. Da rádio, o que faz? Faz aquela coisa as melhores músicas do mundo para você, eu junto com você, da meia-noite às 5, só romântica. Mas você faz isso durante um período, isso é profissão? Para mim, Certo. Não, era uma passagem para ganhar um dinheiro. Aí, o que eu faço? Até um dia que um laboratório farmacêutico, Johnson & Johnson especificamente, precisava de vendedores, que era o cara que vai no médico para fazer a apresentação. E eu estava ali na faculdade e vi um. Falei, quanto que ganha para fazer isso? Ele falou, tanto. Falei, uau! Quero isso. Não, uau! Na cabeça dele é pouco, né? Eu falei, não falei nada. Ele falou, mas tem alguma vantagem, porque o carro é da companhia e fica com você, um carro zero. Que seria um carro hoje de uns 100 e poucos mil reais. Eu falei, uau! Uau, duas vezes. E ele lá, não é muito tal, mas tem uns prêmios que a gente ganha que chega tanto. E eu, terceiro, uau! Aí, e eu soube que tinha uma vaga, me candidatei, todo mundo achou que eu estava ficando louco. Entrei e em curto espaço de tempo eu comecei a me dar bem, mas era um salário fixo, trabalhando nessa área. E eu notei que isto era muito interessante. Logo em seguida, falaram assim, você não quer no sábado, dar 1 ano e meio de empresa, dar treinamento para o pessoal novo, mas não ganha. Aí um monte de amigos, você é um trouxa, vai fazer isso? Eu falei, vou porque quando você ensina, você é um cara que mais aprende. Então, vamos embora. Garoto, 20 e poucos anos. Quando você ensina, você é quem mais aprende. Mais aprende. Até porque você tem que se preparar para ensinar, e esse preparo te dá mais ensinamento, e durante... Vem muitas perguntas e que você precisa saber ou buscar conhecimento para poder responder. Porque não sei se já ocorreu com você, Cláudio. Você dá uma resposta, mas essa não é a melhor resposta. Não. Aí você vai buscar o quê? Mais conhecimento. Isso é continuado. Com certeza. Por isso que eu digo sempre o seguinte, um profissional de vendas que estuda como um médico estuda, como um profissional de alta performance estuda de uma profissão, como um piloto tem que estudar, até porque ele tem que mudar de aeronave, ele tem que estudar tudo de novo sobre a nova aeronave, sobre a aplicação dela. Todo profissional de vendas que estudar como tal, ele não vai ganhar pouco dinheiro, e nem um bom dinheiro. Ele fica rico. Ele fica rico. Ele vai ganhar mais dinheiro que o médico. Ele E vai que ganhar todos mais os dinheiro que o piloto de avião. Não tenho dúvida. Agora, quantos estão dispostos a traçar essa jornada? Isso que você está ouvindo, que o Cláudio falou agora, isso bate no coração. Porque as empresas já entenderam que vendas é o coração. Não adianta você ter o melhor processo, o melhor produto, a melhor entrega, a melhor qualquer coisa. Se você não tem vendas, se você não tem distribuição, você não tem nada. Não. Aqui com a Apple. Sem dúvida. Se ela parar de vender a Apple, o que vai acontecer com a Apple daqui a um ano? Não tem mais dinheiro para fazer pesquisa, lançar novos produtos. Absolutamente nada. Eu digo sempre o seguinte, que uma empresa,
ela pode estar mal, mas tem boas vendas, ela tem uma chance de sair daquela situação, fazer a reestruturação que ela precisa e continuar. E continuar. Agora, uma empresa que está bem, sem vendas, ela quebra. Quebra. Então, não tem como. E digo sempre para os empresários, quem não trabalha em vendas na tua empresa, trabalha para vendas. E se as pessoas não tiverem essa mentalidade de vendas e de servir, elas estão fora. Não dá mais para cada um no seu quadrado. Eu sou de contabilidade, não estou nem aí o que vai dar. E aí eu faço um monte de restrição e não tenho uma visão de mercado. Não adianta o cara de logística falar, meu trabalho é só entregar. Não é verdade. Ele já começa no pós-venda. Então eu tenho que entender toda uma cadeia que tem para poder ser mais efetivo. E o empresário, o empreendedor que não tiver essa visão, ele está fora. Porque acredite uma coisa, entregar um produto ou vender o produto até a um preço que eles chamam de competitivo, ou seja, igual a todos, eu estou mais presente. Agora, o que eu vou fazer diferente? Qual é o empenho do time de vendas? E vou dar um exemplo claro. Eu vejo as empresas gastar um dinheirão para montar uma loja. Vamos colocar de varejo, loja. Certo. Milhões. E é só a gente ir na Gabriel Monteiro da Silva, um monte de lojas de imóveis. Estamos aqui na Gabriel Monteiro. Isso. Só a gente descer e ir na Gabriel, um monte de loja. Perfeito. E eu vou entrar numa loja para comprar um sofá. Perfeito. Poderia comprar um sofá na internet. Mercado Livre. Mercado Livre, aquele sofá que vem dobrado e etc. R$3.000. Certo. Mas eu vou entrar numa loja que eles querem vender um sofá de 40 mil. Mais interessante, eles acham que é a marca que vai fazer eu vender. Hoje é importantíssimo, mas não é só isso. Aí eu entro na loja, primeira coisa que me fala o que é. Boa tarde, pois não? Posso lhe ajudar? Falei, cara, o que é isto? Já começou errado. Ao invés de, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou Cláudio Tomanini e sou o consultor de design da loja XPTO. E vou ter o máximo prazer. Aí eu estava vendo aí um sofá. Claro. Bom, eu só quero contar uma coisa. A estrutura do nosso sofá é totalmente diferenciada. A espuma é uma espuma que veio de Marte, seja lá o que for. Que a estrutura é isso, é aquilo, e eu faço isso. Nós temos garantia de 15 anos no nosso produto. E qualquer um deles. Nossa preocupação é com isto. Não, eles não falam. Eles são atendedores. Quanto que é esse? Esse é 40. Nossa, é caro. Isso quando o cara não fala assim, é caro, mas vale a pena. Quer dizer, é caro, mas vale a pena, fica naquela mesma. E não sabe diferenciar, não sabe atributos de valor daquele produto, nada. Ele está lá para atender e não para entender. Esse é um. Vamos comprar um carro. É desesperador. Porque você entra na concessionária para ver o carro, a mesma coisa, a menina pega lá a ficha, fala, teu nome, não tem agora um balcão de entrada sempre? Tem. Então, a menina pega a ficha, seu nome, tal, o senhor está interessado em que carro? Tal. Pois não, seu telefone, tal. Enfim, o senhor tem um carro para colocar na troca? Tenho, tal. Aí vai para o vendedor, que está sentado no telefone, batendo papo, ou está não sei fazendo o quê. Enfim, aí ele vem, tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Eu sou Roberto, seu nome? Eu falei, tá na ficha. Ela acabou de te entregar. Cláudio, o senhor está interessado em que carro? Eu falei, tá na ficha também. Faz o seguinte, você não quer dar uma olhadinha na ficha? Eu volto daqui a pouco? Porque o cara não quer preparar, ele vai de novo no empirismo. De novo, sem se preparar. De novo, sem falar com a menina, o que é aí? O que você sentiu? Ele está interessado aqui? Ele falou mais alguma coisa? Quais foram as informações? Que não é colocado. Então a recepcionista está lá para te receber e o vendedor para mostrar aquilo que você quer comprar e não o que ele eventualmente pode já entender para atender. Legal, aí eu queria comprar, porque eu já pesquisei. Sim. E o cliente hoje chega já sabendo mais daquele carro do que o próprio vendedor, que mal sabe. Que nem eu perguntei para ele, mas como é que funciona um plugin, né, do carro aqui? Não, é só conectar aqui, mas aonde tem? Só coloca uma tomada no prédio, mas hoje os prédios não podem, a maioria o bombeiro não está liberando.
Ah, mas vai liberar. Quer dizer, conhecimento tosco Zero. do que tá. Zero. Não sabe, ó, tem uma lei que fala disso, mas só tem postos de abastecimento distribuídos, são 1.227 em São Paulo, tal. Em Ele não tais se lugares. preocupa. Leva tanto Não, tempo. porque dá trabalho, cara, e o cara não quer dar trabalho. Ele quer que o cliente entre, fala, qual que é o carro que o senhor quer comprar? Aquele. Ah, ok, então me embrulha 2 para presente. Quase isso. Ele Quase quer, isso. quase isso. Aí ele quer te mostrar o carro daquela forma básica, que é isso, isso aqui tem tantos cavalos, tal, e que o cara não sabe o que é. E não sei se você concorda comigo, Cláudio, quando o vendedor parece que você está fazendo um favor comprando o carro. Ou qualquer outra coisa, né? Ele está lhe atendendo como se, não, olha, de repente eu vou te vender esse carro. Tipo, como que você vê essa situação? Porque eu percebo que o pessoal de vendas que não é muito treinado, isso é empirismo, eu acho que eles estão preocupados só com a comissão, a participação, sei lá o que, Mas aí é que onde eles que vão está a ganhar. burrice, não sei outro nome bonito para falar disso. É aí onde que ele está se equivocando profundamente. Ou seja, tá idiota o cara de fazer isso. Porque ele está tão desesperado em vender que ele não vai vender. Por quê? Porque ele não está preocupado em preparar. Ele não tem um checklist das perguntas básicas. Ele não sabe o seguinte: se a maioria dos clientes diz que é caro, quais são os argumentos que eu posso usar? Ele não está preocupado. Ele deixa chegar na hora, eu vejo o que vai ser. Vejo que faz. Vejo o que faço. Não tenho preparo para isso. Mas, e aí falando, complementando essa da concessionária, eu quero trocar o meu carro. Aí ele chama um outro cara que vem de outra área, que é o cara de usados. E que com uma fichinha na mão, ele, qual é o carro? Falei, aquele lá. Qual é o ano? 2020. Ele olha e fala, não, é 2019, modelo 2020. Falei, mas não vale pelo modelo? Não, é o ano, o ano de fabricação, não tá. o modelo. Para vender vale pelo modelo, mas para comprar, Aí lá. ele começa a olhar o carro teu e começa assim, e anotar na fichinha aqui. Tem um carrinho, Sim. e ele vai ticando. Na hora que você olha, fala, cara, essa merda aqui não é minha, cara. Olha esse negócio aqui, que absurdo. Tem tanto risco aqui. Aí ele pergunta pra você, foi batido? Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Eu falei, foi. Isso aqui é emenda de 3 carros. É emenda de 3 carros. Aí ele dá uma olhadinha assim, entra no carro. Hoje os carros são todos automatizados. Se ele pega um aparelho e coloca lá, né, no computador de bordo, dá como é que eu acelero as frenadas mais drásticas que eu dei, como é que é, quantos quilômetros que eu rodo, tudo tá ali. Mas ele não faz isso. Ele pergunta para você, essa quilometragem é original? Não tenho paciência, o que eu respondo? Falei, não, cara, eu adulterei um pouquinho antes de vir para cá. Eu baixei uns 60 mil quilômetros. Sensacional. E eu falo sério. Sério? Sério. Baixei E ficou 60 quieto. mil quilômetros. E fico quieto. E o que ele responde? Ele não fala. Não fala nada. Não, porque parece que é uma coisa assim de braço de ferro. Então ele vai ver. Tô Como bravo. se fosse briga. Sim, Sabe como eu que é? quero brigar com você. Aí ele falou, quanto o senhor está pensando no carro? Aí eu já vi que o carro custava 100 Sim, na tabela FIP. sim. Eu tento até abreviar. Eu falei, quanto que você oferece pelo carro? Não, eu quero Sim. saber quanto o senhor pensa. Eu falei, a tabela de 100. Mas 100 não dá. Não dá. Eu falei, se você já sabia, por que você não quis falar? Não, porque... eu falei, que você está pensando em quanto? 50. Eu falei, 50 para 100 é uma diferença muito grande. Mas o senhor sabe, já está usado. Olha que o pneu já está com meia vida, porque já está com 40 mil quilômetros. Eu falei, meu querido, se o carro tivesse novo, eu não estava trocando. Então ele quer baixar o máximo, Sim. dizer que o que você tem é ruim. É ruim. E o que ele vai te vender... Vale muito mais do que custa. E isso é interessante, porque nas lojas, nas concessionárias é exatamente isso. E aí, se você... Pensei algo agora. Aí eu quero comprar um usado também. Aí aquele usado, o pneu vai estar novo, tudo vai estar perfeito. Concordo. Não, e o mais legal é o seguinte, você vai embora, sem fazer negócio. Certo. Acabou. A única coisa que vão fazer, que está o teu cadastro lá, vão te convidar para o feirão, troca com troco. Próximo fim de semana, senhor, só não quer vir aqui no próximo fim de semana? Nós vamos atender tabela FIP do seu carro, tal. Que você fica numa enrolação do caramba. Aí quando você quer comprar, que foi o caso, eu comprei um carro em dezembro, vendi o meu particular, certo, e fui para trocar. Passei em 3 concessionárias. As 3 falaram, 3 meses demora. Ok, obrigado. O cara não me perguntou meu nome.
não perguntou se eu podia esperar, não fez nenhuma apresentação de proposta de valor, absolutamente. Olha, para esse carro aqui é reserva, você tem que dar um sinal de 10 mil e é 3 meses para chegar. Até a hora que eu fui numa concessionária, só deu sorte. Olha, o cara falou para mim, tem um carro aqui, mas só tem esta cor, só tem uma cor. Ele quis vender a escassez, né? Mas ele não, Não. ele não leu gestão de vendas ou não aprendeu com o vendedor profissional, né? Eu sentei assim e falei, você tá afim de vender esse carro? Porque fizer assim, vende. Eu falei, faz o seguinte, é aquele lá? Ok. O valor é essa, tabelado, né? Eu fico com o carro. Não, porque eu falei, não, e se você não falar, eu fico com o carro. Se você continuar falando, eu prefiro não comprar. Vamos combinar desse jeito? E ele? O que ele falou? Nada. Como ele queria vender, ficou quieto, tá bom. Bom, ou seja, ele vendeu o quê? Nada. E eu comprei o carro. Comprou. Eu comprei o carro. E você ainda teve que ser posicionado em falar, olha, se você continuar falando, não te compro. Falei, você vai conseguir fazer alguma coisa? Não, não sei o que. Fui eu falar com o gerente. Falei, o licenciamento, você dá? Não, eu te dou o licenciamento. Falei, obrigado. Mais nada. E também se não desse, eu não estava muito preocupado com isso, porque eu não tenho mais paciência para fazer esse negócio. Aí peguei o carro e tal. Você acha que o cara me ligou? E aí, só está satisfeito com o carro? Como é que foi e tal? Ou seja, ele perguntou quantos carros eu tenho na casa. Qual é a periodicidade de troca de carro? Ele se preocupou em saber se eu gostei e posso indicar algum amigo. Nada. Por quê? Porque ele está lá para desovar o estoque. Isto não é um profissional de vendas. É um atendedor desovando estoque. A gente vê isso em apartamento de 2, 3, 4 milhões. Mesma coisa, stand de vendas, vem um vendedor despreparado, quer te mostrar o decorado e fica dizendo desse jeito. Isso aqui é a sala, isso aqui é o terraço mobiliável, esse aqui é a cozinha, a varanda gourmet. A varanda gourmet. Como se você não soubesse. Não, e como se eu fosse cego e não estivesse olhando. Tivesse com um cachorro guia olhando aqui, sabe? Aquela coisa idiota. E aí, vamos fechar? Como? E aí, vamos fechar, cara? Tá falando de 3 milhões? E legal é as construtoras. Vem ao stand conhecer o lançamento e ganha uma garrafa. Tô falando sério. Uma garrafa de uísque. Um apartamento de 3 milhões. Red Label, sabe aquela menorzinha? Sei. Eu falei, Red Label, nem meu filho toma embalada com Red Bull de tão ruim que é. Mas tem gente que gosta. Sinto muito, um cara que comprar um apartamento de 3 milhões não pode gostar de um negócio daquele. Mas, enfim, gosto não se discute, se lamenta. Então, mas... porque eu gero leads. Eu falei, tem que ser leads qualificado. Não é isto que vai fazer. Era muito mais fácil chamar, se quer fazer um evento, chama para uma degustação de vinho. Mas nem todos gostam de vinho. A maioria não vai gostar de uísque. Não dá uísque. Aí vem para hambúrguer. Chamou o Debete ali para fazer hambúrguer para um apartamento no Campo Belo de 4 milhões no domingo. Quem vai comer hambúrguer porque vai comprar um apartamento de 4 milhões? Então, são as coisas mal preparadas, mal geridas, dizendo que eu fiz propaganda, eu fiz anúncio e veio um monte de gente. A sacada não é quantas pessoas vieram, é quantas compraram. Se eu tenho 10 unidades para vender e vieram 10... e compraram... É o que eu preciso. Não adianta falar, mas 1.000, minha taxa de conversão é baixa, porque a qualificação está errada. Então, você está entendendo? E por que de tudo isso? Porque falta preparo. E por que falta preparo? Porque o cara que está acima dele, gestor, por isso que eu fiz esse livro, tenho 5, esse livro, é despreparado. Sabe como é que ele faz com o time? Contrata por feeling. Cara, o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi um cantor antigo chamado Morris Albert, que cantava uma música Feelings, Trying to Forget My Feelings for Love. Sabe? Sensacional. Preciso de planejamento, preciso de estrutura, preciso do job description do cara. O que eu espero desse cara, o que ele vai ter que fazer. O Cláudio veio aqui, então vamos cadastrar, vamos ter um CRM. Isso é frescura. Põe no papel de pão, põe num caderninho, mas faz alguma nhoca dessa, do que simplesmente atender. Sensacional. Bom, você que nos acompanha, você aprendeu, né? Que a única pessoa que ganhou dinheiro por feeling foi um cantor. O Morris Albert. E para que a gente possa ter esse conhecimento, e aqui foi uma aula, né? Porque Cláudio é professor, né? Foi uma aula, e a gente tem os nossos patrocinadores, e os patrocinadores a gente criou nesse podcast.
o mais importante é o nosso patrocinador cultural, que é você. Porque a Casa é Sua, ele só existe para trazer conhecimento de forma gratuita. Então, pô, eu quero agradecer muito o teu tempo, porque a gente sabe que você Isso, um consegue grande comprar prazer. tempo para qualquer pessoa, mas para você não tem como. Hoje você vai ter 24 horas, não importa se você está no R$ 100, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, você não vai conseguir nem um minuto a mais hoje para você. Então, pô, muito, muito obrigado. A nossa equipe, quem está nos acompanhando, agradece muito. A gente vai deixar aqui o contato do Cláudio Tomanini, a gente vai deixar as redes sociais dele. Ele me presenteou aqui com o livro Gestão de Vendas 5.0, Alta Performance. Sabe aquele negócio que você ganha, ainda recebi uma dedicatória, pô, sensacional, que você ganha um presente, você já quer começar a ler, mas você não pode porque você precisa gravar o podcast, você vai ter o conhecimento ao vivo. Então, pô, sensacional. Eu adoro vendas, né? Eu até comentei com você que vendas mudou a minha vida e mudou a minha história. Então, tenho equipe de vendas, com certeza esse é meu e eu vou comprar um para cada um dos meus Isso é times, um prazer. para que eles leiam. E faço questão de assinar cada um, viu? Ah, pô, sensacional. Então, a gente está falando de São Paulo, eu vou comprar e vou dar um jeito de levar até você e depois eu distribuo Isso- pelo meu time, que cada um fica em Fácil. cidades diferentes. Fácil, Sensacional, muito obrigado. E o nosso outro patrocinador, os dois, um é a Carol Group, né? A Carol Group, então, são 4 empresas, um é a Carol Cortinas, outra é a Carol Decora, outra é a Carol Imóveis e outra é a Carol Reveste. Eles nos cedem gentilmente os espaços para que a gente possa ter o podcast. Você que nos acompanha sabe que a gente grava em Florianópolis, Balneário Camboriú e aqui em São Paulo, na Faria Lima. Vamos começar a gravar em Curitiba também. Então, muito obrigado a Carol Group. A gente vai deixar aqui o contato deles. E o outro é a Inovacom Contabilidade, que inclusive ela é a contabilidade das empresas da Carol Group. Muito obrigado. Mas o mais importante mesmo é você, Cláudio, porque sem o conteúdo, sem o conhecimento, não teria o podcast A Casa é Sua. E a gente não está aqui para falar sobre patrocinadores, a gente está aqui para conhecimento. Gestão de venda 5.0. Caminho para a alta performance. Fala sobre isso. Legal. Como é que nasceu esse livro aí? Eu já tinha alguns, e sempre me falava o seguinte: você precisa de um livro motivacional. E aí eu ficava bravo. Assim, motivação Poxa. é que nem prazer. Ninguém te dá. Alguém pode te estimular. E tem gente que mesmo estimulada não tem. Não né? tem, certo. Eu falava tesão, mas não Certo. vamos falar porque pode Prazer, ser que a gente... prazer pode fica ser- mais brando. Mais brando. Eu falava, então não é isso, não adianta eu chegar ali e falar assim: vamos, vendedor, vamos lá, tamo junto, tal. Isso é papo furado. Vendas não é um evento, vendas é um processo. E como um processo, eu preciso de métricas, eu preciso de tecnologia para me ajudar, que hoje tem, eu preciso de planejamento, eu preciso de estrutura. E o que a gente verificava é que o vendedor bom era promovido a gerente, e como gerente, ele não sabia o que fazer, a não ser estimular pela capacidade pessoal dele. E que muitos acreditavam que vendas de alta performance era o meu network, a capacidade que eu tinha de relacionamento interpessoal. Isto é, mas só isso vale? Não. Por quê? Porque se no passado eu tinha demanda reprimida, hoje eu não tenho. Certo. É só imaginar, você que está nos assistindo, quantos concorrentes você tem hoje e quantos você tinha 15, 20 anos atrás. Era muito menos. Muito menos. Com certeza. Então, eu tinha como fazer. Inclusive os picaretas também. Porque você tinha uma quantidade de clientes ou de possibilidade de vendas grande, a ponto de você fazer um monte de coisas ruins no mercado e falar, não tem problema, agora eu vendo para o outro. Como no passado aconteceu. O cara enrolava, enganava, que naquela porcaria... O filme é maravilhoso, todo mundo tem que assistir, mas o conceito de vendas totalmente deturpado, que é o Lobo de Wall Street. O cara que pega e fala, me venda esta caneta, me venda esse cinzeiro. Poxa. E lembra que o cara era um pilantra, que enganava os outros, drogado, que ganhava um monte de vendedores, fazendo festas de arromba, que era só volume. Isto não pode mais... Existe ainda? Sim, mas cada vez menos. Por quê? Primeiro que as pessoas até
as que não são éticas querem comprar de quem é ético. Olha que paradoxo. E isso que você falou é sensacional, porque isso lava a minha alma, né? Já falaram, por que você não mostra esse filme? Eu falei, isso eu nunca vou fazer na minha vida, porque isso não tem nada a ver comigo. Eu não sou assim. Isso não é minha ética, não é Aquela minha cultura. enganação. Exatamente. E aí a gente verifica que cada vez mais tem mais gente vendendo e o número de clientes não aumenta na mesma proporção. Isso quer dizer que eu tenho que fazer vendas recorrentes. Eu tenho que fazer o que é chamado em vendas de cross-sell, a vender mais produtos para o mesmo cliente. Eu tenho que fazer upsell, fazer ele usar mais produtos. Então, eu tenho que saber trabalhar a minha base de cliente. Eu tenho que saber qual é o nome bonito no inglês, que é wallet share, mas na verdade se ele compra caneta e ele compra 100 canetas e ele comprou 20 canetas de mim, qual é o meu percentual de vendas em cima do potencial de compra dele? 20%. A sacada é, eu quero vender 100? Não, muito difícil, ele não quer ter um cara só. Mas como é que eu faço sair de 20 para 30, para 40, para 50? Dobrei as minhas vendas, se Sim, eu for de 20 para 40 isto, com ele. ao invés de carne nova. Claro. A gente vê isso em banco, tem 50 produtos. Aí os caras te vendem, depois nunca mais fala com você. A não ser que você tenha muito dinheiro e você tenha um cara, mas no geral não fala. Aí você tem 2, 3 produtos. Podia ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Telefonia. Na telefonia, nós temos muitas linhas na nossa companhia e a pessoa que compra um hoje, a gente já fez o teste, paga muito, muito, muito menos do que alguém que já é cliente 15 anos da mesma operadora. Quando ingressa com uma linha nova, paga 5 vezes mais do que se eu ligar lá, que não está no meu nome, que era a mesma linha, com a mesma internet. É incrível isso, né? Aí o que faz? Eles não têm um programa real de fidelização. Se esse cara está comigo há muito tempo e eu estou montando essas estratégias, ele vai se sentir enganado. Então eu vou fazer uma oferta de valor, que muitas vezes não é diminuir o valor. Claro. É oferecer alguma outra coisa. Entregar mais. Isto. Falou, olha, quando você trocar o telefone, todo mundo vai pagar 1.000. Eu vou te fazer 500. Então, na próxima troca. Por quê? Porque você tem um clube de vantagens comigo. Você tem estas vantagens comigo. E é real. Ninguém vai conseguir pagar 500 a não ser clientes com o teu perfil. Mas não é feito. Todo mundo gosta de bônus. Ontem eu estava num jantar e eu conheci o CEO de uma empresa chamada CRM Bônus. E eles usam uma estratégia que são sobre isso, que ele falou. Sobre você ser o cliente e ter empresa, você poder dar um presente para o teu cliente de uma outra empresa que você não vai custar nada. Porque para ela ter um custo de aquisição de um cliente novo, ela vai presentear, tipo Nike, Adidas. Sim. E às vezes nós empreendedores, eu me coloco nisso, a gente só está pensando na carne nova, né? No novo cliente, você esquece muitas vezes os seus. Sim. Infelizmente. A gente pode ver isso de situações aqui, ó. Eu tinha conta com um banco, tenho ainda com esse banco. E aí eu uso muito aeroporto, porque eu viajo pelo Brasil inteiro, tá fazendo palestras, etc. Que me dava 4 acessos à sala VIP. Aí eu abri conta num outro banco. O cara falou, olha, Cláudio, se você usar o que você usa neste cartão deste banco comigo, e se você colocar as aplicações aqui comigo, e eu garanto que não será nunca menos, faço um contrato. Pode ser mais, mas nunca menos, eu te dou este cartão, eu te dou esta vantagem e te dou essa outra vantagem. Mas o que vai ter? Vamos começar pelo cartão. Ilimitado. Como ilimitado? Você pode entrar e sair quantas vezes você quiser, 100 vezes, 200 vezes, não vai ter problema algum. Com direito a um acompanhante sempre. Sempre. Sem cair do que você tinha lá no outro. Porque você tinha 4, mas se entrar com uma pessoa, vai diminuir para 3, e assim sucessivamente. Ilimitado. A outra coisa, os teus embarques internacionais, eu consigo gerar prioridade para ele. Ou seja, você não vai precisar pegar aquela fila, vai ter uma especial só para você. Se você quer, acabamos de fazer um acesso exclusivo para clientes, que você vai ter lá, chefe de cozinha que tem e tal, enquanto todo mundo vai pagar 3.000 e poucos reais, você vai pagar menos de 1/3 disso para ficar lá e é uma sala do caramba, você não vai nem pegar, não vai andar, vai um carro te levar, você vai ser o primeiro a embarcar. Opa, voo internacional Quantas vezes eu viajo internacionalmente? Umas 5 vezes, 6 vezes. Pô, vale a pena. Minha aplicação está garantida. Tá legal. E o que mais? Olha, nas viagens internacionais, você vai ter um seguro saúde, que já vai estar incluso e bem superior ao que você tem.
Opa, tá bom, topei, fiz. Passa um mês, 2, 3. Tirei o dinheiro de aplicação de um, foi pro outro. 5, 6, 7. No 7º mês, o gerente do banco que eu tinha ligou para mim e falou: Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Como é que você tá? Ótimo. Precisando de alguma coisa? Não. Ah, eu só queria te informar o seguinte: você tirou as aplicações daqui e diminuiu bastante o uso do cartão. E se ele não chegar a esse valor, nós vamos passar a cobrar a anuidade do teu cartão, que é de R$ 1.800. Falei, tá. E? Não, só para você avisar. E se não tiver movimento, nós vamos passar a cobrar também isso aqui na tua conta. Falei, quer dizer que depois de 7 meses você me liga para puxar minha orelha, para dizer o seguinte: já que eu não tô, eu vou começar a te cobrar. Tá legal? Tá legal. Porque não vai ser? Você não se preocupou em saber por que eu tirei? Você soube disso no dia seguinte. Não. Por quê? Porque ele entra num padrão de trabalho. Só que eu fui para esse banco e conversei com alguns amigos. Falou, sério mesmo que estão oferecendo isso? Estão. Falei, olha aqui, ó, Renato, fala com esses caras aqui. Eles falaram que estão a fim de conversar com você. O que aconteceu? Começaram a conversar e abriu mais 4 contas. E o outro tá achando que eu sou um chato, um sacana, que nem vale a pena mais conversar comigo, porque eu tirei todo o dinheiro dele. Como criança mimada que você tira o pirulito da boca. Que profissional é este? E você não pensa que isso pode ser porque os profissionais, eles entram num piloto automático? Sabe quando a gente sai de casa, pega o nosso carro e vamos dirigindo e a gente chega no outro local? Estamos em São Paulo hoje, aqui trânsito, então andamos, sei lá, 10 quilômetros, 5, e quando a gente chega, a gente nem lembra por onde passamos, como fazemos. Excelente pergunta. Eu vou te responder isso. Se você pensar que esses 10 quilômetros eu poderia ter feito de bicicleta. Lembra que no passado, meio de transporte era bicicleta, o ônibus. Claro. O que eu fazia? Eu olhando todas as oportunidades que estavam ali. A bicicleta me permitia fazer isso. Certo. Evoluímos. Aí veio o carro. O carro tem para-brisa. Tem um monte de regras pré-estabelecidas de trânsito, farol vermelho, amarelo, vermelho, que você tem que fazer. Regras, processos que você tem que seguir. E andamos no carro. E mesmo para ir para casa, a gente coloca o GPS. Para vir para cá, eu coloquei o GPS, que é tecnologia, que está me ajudando a dirigir o caminho. Eu sei o caminho, sei, mas ele pode me dizer se tá, como é que tá, quanto tempo que eu vou chegar. Eu estou neste ponto, eu quero chegar naquele ponto, qual é o tempo que eu vou demorar, se tem alguma rota alternativa. Melhor. Ou seja, eu usei tecnologia, usei informação para fazer a mesma coisa. Então, muita gente fala, a gente faz isso automático. Sim, só que com mais tecnologia para nos dirigir de uma forma mais assertiva. Melhor. Que é o que deve acontecer nas empresas. Tem que acontecer nas empresas. Eu não posso mais andar de bicicleta. Se eu tenho CRM, se eu tenho Aí dados, vai para processos, procedimentos, entender as regras que estão pré-estabelecidas, até porque se eu não cumprir as regras eu vou ser multado. Não é isso? É dia de rodízio, dane-se, uma baita multa. E ponto. Eu passei o farol vermelho porque eu estava com pressa, outra multa. Então eu tenho que entender isso para saber quanto tempo que eu vou levar para sair de um ponto e chegar ao outro e atingir o meu objetivo. Eu tenho indicadores de performance. Então não passou batido. No painel do carro tem uma bombinha de combustível com uma setinha. Grande parte das pessoas não sabe que é para apontar que lado que está a entrada de abastecimento do veículo. Para que isso? Para que seja mais seguro, para que não risque o carro com aquela mangueira, que não passe em cima do carro. As pessoas não sabem. As informações estão na tua frente. Hoje os carros têm medidor automático de nível de pressão de pneu, de óleo. E eu vejo o cara falando, pô, cara, acabou o óleo do meu carro, nem vi. É só apertar o botão, ele vai fazer. E o cara não sabe apertar o botão, ele não sabe usar o indicador. O melhor exemplo pode dar. Tem um monte de gente que tem carro mecânico e diz, é o melhor. Eu gosto do carro mecânico, eu não gosto do automático. Por quê? Porque eu sinto o carro. Querido, você tem um carro com 600, 700 cavalos, que você pediu ele mecânico, porque você quer sentir, eu vou entender. Perfeito. Eu vou entender. Mas até a Ferrari e a Lamborghini, ela vem com câmbio automático, e não isso. Perfeito. Só que olha como é que é.
Quando você vai dirigir um carro automático pela primeira vez, você acha um lixo. Nossa, é horrível, onde que eu enfio a perna? Pô, não tá faltando a perna, eu não sei o que faço. O cara quer frear com o pé esquerdo, quase dar porrada, ele fala que é horrível, até a hora que você se habitua com aquilo. Nunca mais quer. Não, aí você vai pegar um carro mecânico e fala, meu Deus, como é que um dia eu dirigi um treco desse? Porque me libera para fazer. Lembra o seguinte, o processo de vendas é muito parecido. Para ficar bom, primeiro fica ruim. E você tem uma realimentação do processo de aprendizado. Até a hora que você falar, não dá para viver mais sem isso. A tecnologia, o processo, os procedimentos de vendas faz isso. E que foi o que eu escrevi nesse livro. Por isso que o grande problema não está no cara de vendas. Está no gestor de vendas. Ele que contrata, ele que lidera, ele que mostra a importância de usar essas ferramentas. Ele é o grande coaching, aí a palavra coaching cabe. Ele é o grande instrutor, ele é o grande alimentador, mostrando para eles como que isso tem que acontecer. Ele é o técnico que sabe como é que se formam as jogadas e vai ensinar para esse time como que faz isso. Então, vendedor ruim tem, mas a maioria em função de gestores medíocres. Este é o grande problema. Porque se fala tanto de técnica de vendas, eu quero gerar mais leads. Querido, se você não está qualificando esse lead, você não está adiantando o que você está trazendo. Não adianta assim, eu trouxe 10 leads e vendi um. Agora eu vou ter que ter 30 para vender 2. Eu vou ter que ter 50 para vender 3. E sabe o que acontece? O cara de vendas não está se preparando para trabalhar de uma forma mais assertiva. Certo. E aí ele fala, deixa vir os leads. Porque ele só quer aquele cara que dá certo e dá errado. Porque hoje está uma moda de falar que o segredo em vendas é leads. Vamos dar técnica de vendas. Antes da técnica de vendas, eu preciso ter processo. Eu preciso ter procedimento. Claro. Que não é... então me diga o que está incomodando. Quer dizer que se o senhor está achando caro comparado com o quê? Isso é pergunta que o consumidor não aguenta mais. Esses chavecos de vendas. A venda tem que ser fluida. Ela tem que ter relacionamento pessoal. Desde que eu tenha a dinâmica de ter o relacionamento técnico e de planejado anteriormente. Essa é a sacada. Isso é interessante, né? E como fazer, porque às vezes você que é de vendas e está nos acompanhando, e o vendedor, como ele é alguém que comunica bem, muitas vezes ele acha, pô, eu sou o melhor, eu sou... E como é que faz? Eu já entendi que é pelo gestor. É o gestor que precisa mostrar e ensinar para ele que se ele usar as ferramentas corretas, o resultado dele vai ser melhor. E o cara de vendas que não quer usar, que não usa, que dá desculpa, que fala que, porque eu estou ocupado, porque eu estava viajando, porque eu não tive tempo. Bom, e você vai encontrar caras que vendem muito que dizem a mesma coisa. Exato. Quem tem filho vai entender. Ter alta performance não elimina processos que ele tem que fazer. É como falar, o meu filho tira 9, 10, todas as notas dele. Mas ele não quer tomar banho, ele não quer ler mais nada, só quer ficar no videogame e não quer escovar o dente. Fala, não, querido, a vida tem que ter regras. Parabéns de ele tirar isto. Mas ele também tem que entender de algumas coisas que são higiênicas. Claro. Assim como fazer com que o time de vendas faça essas coisas higiênicas. Por quê? Porque não está fazendo só para ele, vendedor. Claro. Ele está fazendo para alimentar a empresa. Claro. O cliente não é do vendedor, o cliente é da empresa. Claro. E como é que pode eu ser refém de um cara de vendas? Se eu sou refém de um vendedor que não tem alta performance, inclusive, é porque eu sou mais incompetente do que aquele cara que eu estou chamando de incompetente, por não fazer a gestão disto. Aí o cara pode pensar, Cláudio, mas isso é caro. Gente, tem CRM de graça. E bom. É só pesquisar na internet. Me apresente aí os 3, 4 CRMs de graça. E eu escuto gente falar, Cláudio, eu fui ver o CRM de graça, mas ele não é tão bom. Eu falei, qual que você tem? Não tenho nenhum. Qualquer um é muito melhor do que nenhum, né? Sim, mas eu vi que tem coisas assim que são importantes. Paga. Claro. Mas é caro. Usa de graça. O de graça não tem tudo, querido. Você não está afim de usar, porque tem. Cláudio, eu não sei como é que faz o processo de vendas. Pesquise. Na internet tem coisas boas
boas, preparadas. Ah, mas não é para o meu ramo. Aí é consultoria o que você quer. Então, veja aquilo, veja as melhores práticas, pegue 2, 3 modelos, faça uma adequação. Ou seja, usa a inteligência que Deus lhe deu. É exatamente isto. A gente precisa trabalhar o cognitivo mais vezes, não esperar a resposta pronta. Eu vejo muito empresário falar, todo mundo quer atalho. Eu falei, inclusive você. Inclusive você não tem atalho. Se atalho fosse bom, não tinha caminho. Então a gente tem que percorrer esse caminho. Você pode fazer ele numa velocidade de cruzeiro comum, Certo. ou você pode acelerar. Vai dormir menos, vai gastar mais tempo, tal. Mas é um caminho. Livro. Isso eu e todos os autores. Para virar best-seller, o livro tem que ser curto e ensinando a riqueza em 4 dias. Como ficar rico em 4 dias. Aí, esse livro vende pra caramba. Quando você fala o seguinte, vamos fazer um livro de processo que de fato vai gerar valor para tua carreira, tal, o cara não quer, não tem tempo. Ele começa a ler, desentusiasma. E hoje tudo está tirando a atenção nossa, do empresário e do vendedor. Por quê? É o Instagram. E aí o cara quer discutir de um assunto complexo porque leu 2 linhas no Instagram. Certo. Ele vira economista lendo 2 posts. Ele quer falar sobre a Selic exatamente lendo 2 posts. 2 posts. E não gera aprofundamento. E nós estamos tendo esse problema dentro das organizações. Do conhecimento raso, né? Extremamente raso. Eu percebo isso, que as pessoas elas querem dar soluções milagrosas com conhecimento raso. Bom, se você fizer isso, você ficou milionário. Se você fizer isso, você vai vender 2 vezes mais, 3 vezes... E que não existe isso. Claro. Não existe. Existe. É só verificar como é que nós estamos vivendo essa síndrome no Brasil, que essas jogo do tigrinho e essas coisas movimenta bilhões. E aí vai um influencer que tem 1 milhão de visualização, mas fala perca ao invés de perda, para mim fazer ao invés para eu fazer, ou seja, não tem nem cultura, mas tem um monte de seguidores porque fazendo dancinha no TikTok, e aí anuncia isso daí, gerando o quê? Facilidade. Joga porque você pode ganhar. Aí aparece um cara lá em cima de uma Mercedes e fala, eu não andava nada, eu tinha uma carroça, andava a pé. Te ensino a jogar no tigrinho e você vai ficar milionário. Mas hoje eu tenho um carro de alto valor. Meu querido, tem um que vai ganhar? Tem. Mas vai ter 1 milhão que vai pagar por aquele que vai ganhar. E o cara fala, mas se for eu o ganhador, porque quem arrisca não petisca. Cara, para de fazer isso. Moleza não tem. Constrói, gere uma construção na tua carreira e lembra do seguinte, dinheiro você perde, conhecimento você nunca vai deixar de ter e você vai aprender como é que ganha. Eu falo que os grandes empresários quebraram pelo menos 2 vezes. Os grandes empresários, 2 vezes. Porque eles aprendem o como fazer e aprende como não fazer. Exato. E aí depois aplica para não cair na mesma como não fazer e alavancar o seu negócio. E aí vai, né? E aí funciona, com certeza. E você falou sobre, é verdade, né? As pessoas elas vendem uma facilidade, uma praticidade que não existe. Que definitivamente não existe. Sim, mas você pode até perguntar assim, mas qual é o caminho? Entenda seu negócio, prepare ele. Monte um checklist de tudo que você tem que fazer. Entenda o que eu tenho que o meu concorrente não tem. Porque vira moda. Se daqui a pouco um pirulito virar moda, todo mundo quer. Vou fabricar pirulito que eu vou ficar rico. Só que cara que fabricou pirulito pela primeira vez ficou. O resto vai ter 5.000 competidores e não vai dar para 5.000 sustentar e ter prosperidade em cima daquilo. E daqui a 2 anos algo vem para substituir o pirulito. Não tenha dúvida alguma. E aí já foi, né? E como você vê, a pessoa que está nos acompanhando, qual que você acredita que é o perfil do vendedor que gera valor para as empresas, para as companhias? Legal. Primeira coisa, nós temos que começar. O que a minha companhia, com os produtos que ela trabalha, com o nível de competição que ela tem e com o propósito dela, acredita que seja um vendedor de alta performance. Então sou eu que tenho que imaginar o que eu tenho, o perfil de público que eu vou vender, o perfil de cliente ideal, que já está escrito, porque eu já estou com a empresa, ela já existe, eu sei aonde que eu acerto. Então vai buscar esse histórico.
E aí eu falo, bom, o perfil disso, eu preciso de um vendedor com estas características, com essa definição, com esta formação. Então sou eu que faço a pré-definição do que é. Aí eu vou buscar aqueles que geram identidade a isso, que é a liga do meu negócio. E não assim, põe aí, preciso de vendedores dinâmicos, automotivados, movidos a desafios, resiliente. Cara, até para ser motorista de ônibus precisa ter isso hoje em dia. A resiliência muita, né? Ainda mais em São Paulo, né? Sim. Por exemplo, com esse trânsito, pessoas e... Eu preciso de definições mais claras. O que eu espero dele? Porque o que ele espera? Ser bem remunerado, ser reconhecido. E eu vejo as empresas até com dificuldade disso. Eu tenho os meus, o troféu, a placa que eu ganhei por alta performance de vendas. Tenho vários. Tem alguns idiotas que dizem o seguinte: não tô nem aí com isso, o que importa é o dinheiro. Eu falei, bonitão, se o cara ganhou a placa é porque ele ganhou muito dinheiro. Claro. Então, aquilo só é o reconhecimento do muito dinheiro que ele ganhou. Então, ache isso muito legal, muito legal. Então, das empresas tem um pouquinho mais estruturada. E não é tamanho nem dinheiro. Não é tamanho nem dinheiro. De reconhecer isto, de ter esse processo, de ter esse procedimento. Se a gente lembrar a história das grandes empresas, a gente vai verificar isso. Quando o McDonald's era uma loja só, uma só, lá nos Estados Unidos, dos irmãos McDonald's, qual foi a grande sacada deles? Eles fizeram um processo, ou seja, eles fizeram uma coisa que tinha escala, escalonável. Ninguém ganha no individual, eu tenho que ter escala. Primeira coisa, eles entenderam. Segundo, eu vou contratar um pessoal para trabalhar no balcão aqui e vou orientar passo a passo do que tem que fazer. Vou treinar. Isto, passo a passo. Se ele errar, eu vou corrigir. Se ele não quiser seguir, eu não quero ele lá. Porque ele tem que seguir esse passo a passo. Se o cara falar o seguinte: mas eu quero que você tire a cebola, faça isso, faça aquilo e daquele outro jeito. Eu falo, não. Eu posso tirar a cebola. Mais do que isso eu não posso. Porque eu quero o meu mais bem passado. Não existe. Tem um padrão para ser seguido. Então esse negócio que, para eu atender a individualidade, eu tenho que cobrar mais caro. Você está disposto a pagar? O Big Mac custa 20. Mas se você quiser do jeito que você quer, eu vou cobrar 30. E mesmo assim, não sei se vale a pena eu sair da escala. Então eu tenho que ter uma definição clara do qual é o meu negócio. Eu vou entrar numa profissionalização escalonável ou eu vou entrar numa personalização. A personalização custa mais caro. Claro. Eu vou vender menos, mas eu tenho que vender por mais valor. O que eu quero? O que eu quero? Então, é a definição do meu tipo de trabalho. Você vai ver um vendedor da Casas Bahia, você vai ver um vendedor da Magazine, não, das que vende refrigerador, geladeira, Casas Bahia, Colombo, enfim, todas essas. Tem um computador na frente do vendedor. Exato. Mas está caro. Ele vai lá ver a margem que ele consegue. E se for final de mês e a margem dele já foi, ele não vai conseguir vender. Se ele vendeu ao longo do mês com uma margem legal e tem ali uma gordurinha, ele vai conseguir fazer isso porque ele quer cobrir o objetivo dele. Então vai depender ele próprio, um vendedor que está ali, ele sabe qual a margem e tal, e qual é o mix de produto. Mas se eu vai comprar geladeira, fogão e a máquina de lavar, aí eu consigo, neste combo, lhe fazer um preço mais acessível. Ele está fazendo um trabalho mais consultivo com aquele cliente. Isso mas daqui a 2, 3 meses. Legal, daqui a 2, 3 meses eu vou entrar em contato com o senhor. Então ele tem isto. Por quê? Porque o processo foi colocado. E ele segue esse processo para alavancar as vendas dele. Então, em qualquer situação, isto é possível. Qualquer situação. Eu sou um fãzão do Madeiro. O Madeiro que está lá em Curitiba. Madeiro. Isso, conheço muito bem o vice-presidente de lá, que é um super querido, e é amigo do meu filho de 10 anos, porque meu filho é um apaixonado por aquilo. Quando meu filho estava hospitalizado, ele mandou um kit do Madeiro lá, Madeiro. quando ele podia parar de comer a comida do hospital e passou a comer um monte de coisa. O Madeiro, qual é o posicionamento deles? Melhor hambúrguer do mundo. Perfeito. Assim, mas eu não concordo. Paciência. Este é o nosso posicionamento. E eu quero entregar isto. Então eu quero uma carne com isto.
Eu quero um pão diferente daquele de brioche. Certo. Eu quero uma salada assim. O que a empresa fez? Eu não vou terceirizar. Eu vou verticalizar. Realizar. Vai custar mais caro? Vai. Mas meu hambúrguer não vai custar a mesma coisa que o outro. Por quê? Porque o meu concorrente não é o McDonald's. Meu concorrente não é o Bob's. Certo. Aquilo é fast food. Certo. O que eu tô? Eu tô num conceito mais gourmet. E essa gourmetização em escala me dá dinheiro. Só pra você ver, de todas, mundialmente, hein? Aqui teve o considerado como a marca mais poderosa agora nesse segmento foi o Madeiro. E o valuation De hambúrguer, sim. maior do que os outros competidores que estão no tempo, estão há muito mais tempo no mercado. O valuation, por quê? Porque eu vou insistir nisso. E eu vejo como é que a maldade de um monte de... mas quero ver se eles vão sustentar isso. Quero ver se vai conseguir. Eles abrem loja. Quero ver se não vai abrir mais nenhuma, porque daqui a pouco eles quebram. E abre mais loja. E abre mais loja. A Van é um exemplo disso. Um exemplo disso. E é muito legal, o Madeiro. Eu sou economista, né? Você falou de economia. Formei na UFSC, estudei economia em Florianópolis, e ele teve uma dificuldade financeira de caixa um tempo atrás, porque ele cresceu muito. Sim. E ele recomprou muitas lojas que eram franquias para manter a qualidade, exatamente. Perfeito. Então, isso para um economista, isso é um movimento simples de entender que houve problema de caixa, né? Muita saída para comprar, obviamente, né? Em um período você vai sofrer, é igual quando você faz uma cirurgia. Você está com problema de sinusite, alguma coisa. Eu fiz uma cirurgia ortognática. Meus dentes eram... Eu estava normal, igual aqui. Eu fui fazer a cirurgia, eu passei 30 dias horríveis, mas melhorou. Eu provavelmente não estaria mais com dentes na frente hoje. É a mesma coisa quando uma empresa, de uma forma planejada, faz um movimento desse, né? Perfeito. Eu vou recomprar, eu vou sofrer, porque em algum momento eu vou ficar sem caixa, eu vou ter que pagar para o mercado um spread, um juro por esse caixa, só que lá na frente... eu vou ter meu retorno. E é isso que eu acho que às vezes as pessoas não têm, e os vendedores, né? Eles não pensam no longo prazo. Que se eles estudarem melhor hoje, se eles entenderem melhor do produto, se eles entenderem quem que é o cliente, ter os dados desse cliente, eles vão vender muito mais. Sim. E aí eles vão ser essenciais para a empresa, concorda comigo? Não tenho dúvida alguma. E o mercado vai querer ele. Ele vai surgir Isto. As propostas. Exatamente isso. Então, se você é um vendedor, um comercial... e as pessoas estão te procurando, saiba que você é procurado. Olha aqui, ó, eu falei que hoje eu ia postar esse texto que eu fiz hoje, olha aqui. Quero mostrar para você. Aqui, tá aqui. Ligue, ó. A tecnologia não substitui o ser humano, mas o ser humano que saber usar a tecnologia substitui o que não sabe. Pô, sensacional. Esta é a sacada. Quando eu era moleque, você precisava saber para arrumar um emprego. Datilografia. ASDFG, espaço, cedilha, LK, JH. Isto. Sem isso, você não conseguia trabalhar num escritório. Certo. Não conseguiria. Você ia para o trabalho braçal. Legal. Aquilo era a tecnologia da época. Certo. É isto. O que aconteceu? Só que evoluiu. E acredite, ficou mais fácil. Com foco isso. Em processo, procedimento é isso. A gente aprende a ler e escrever por processo. A de abelha, B de barriga, C de casa, Z de zabumba. Eu aprendi na cartilha Caminho Suave. Quantos de vocês aprenderam isso aí? Que é uma coisa antiga. Isso. A gente aprende inglês, que a gente fala o by the book, né? Mas é aquilo lá, Windows tal, e por repetição. Aí a gente aprende a formar e aí vai. E a gente tem que chegar ao estágio que o alto profissional, o processo, o procedimento, a tecnologia está tão arraigada nele que ele já faz sem saber o que está fazendo. É como dirigir o carro. Sabe dirigir o carro? Assim, primeiro, quando é criança, o que é a percepção? A criança não tem percepção que ela não sabe dirigir. Então, portanto, ela acha que sabe dirigir. Verdade. E aí, essa é a fase do inconscientemente incapaz. Ele nem sabe que não sabe. O meu de 10 anos fez isso. Certo. Pai, eu queria dirigir. Eu falei, tá bom, dirige. Ele foi. Não, ele sentou no carro. Sentou no banco do motorista. Ligou o carro. Falei, e agora? Eu vou, não é pôr pra cá? E se eu bater? Falei, você vai apanhar. Ele parou. Entendi. Falei, o que você descobriu agora? Eu preciso entender como é que funciona direitinho. Falei, isso, agora você entrou na fase do
conscientemente incapaz. Você sabe que não sabe. Agora, se tivesse na idade, que não é agora, ele teria que ter o aprendizado disso. É quando a gente aprende a dirigir. A gente entra na fase do conscientemente capaz. Eu sei que sei, mas não tenho prática. Não tenho prática. Aí a gente começa a praticar. Ou seja, por exercício da prática. Começa a fazer por repetição. Fazer. Até a hora que eu nem noto que entrei no carro, nem noto que liguei o carro, nem noto que eu coloquei no drive ou pus em primeira, nem noto que fiz isso e continuo indo e dirigindo. Só que se eu perder a atenção do que está acontecendo ao meu redor, e essa atenção vai interferir no processo meu de dirigir, eu vou bater. Todas as vezes que um motorista com habilitação há muito tempo bateu, a maioria das vezes, não em todas, mas a maioria das vezes, foi por falta de atenção dele. Descuido. De uma coisa que ele fala, meu Deus. Aquelas vezes que você está manobrando o carro e dá uma riscada no muro. Puta, como é que fez? E a falta de atenção. E olha só, ontem eu já e só me perdoa. Claro. E você já viu como é que, para quem está habituado a ter a câmera de ré, quando não tem a câmera de ré, o desespero que você fica, cara, será que está chegando? Não tem as luzinhas, sensacional. Isso é tecnologia. Eu tenho... Vivo sem? Vivo. Mas como me facilita absurdamente. Desculpa. Eu dirijo carro, você deu um exemplo sensacionais, porque eu dirijo carro com câmera de ré desde 2013. Eu me lembro o ano. Eu sempre brinquei que eu não gosto de dirigir, mas eu nunca bati. E já percebi que a pessoa que diz que é motorista, ela bate, arranha, porque ela... imprudência, né? A soberba, a falta te gera a maiores riscos e, obviamente, como eu brinco que eu não sei dirigir, e eu sempre, desde 2013, uso carro com câmera de ré. E às vezes já aconteceu de pegar em algum lugar que não ter, para mim é bem ruim mesmo. E você falou sobre a atenção, isso é sobre a vida, né? Ontem eu tava pegando um Uber, eu ia entrar pelo lado de trás, no lado do carona, e eu percebi que tinha um carro vindo, e algo me disse que a pessoa não estava vendo. E eu rapidamente saí e a pessoa bateu o carro no Uber. Se eu estivesse ficado na porta e o motorista o motorista ficou apavorado do Uber, ele correu achou, porque ele não me viu, achou que ela tinha batido em mim, bateu no carro dele. Aí ele, nossa, cara, ainda bem que você teve um bom reflexo. Eu falei para ele, olha, não sei se foi Deus, porque eu acredito muito em Deus, ou se foi meu reflexo, mas eu percebi que ela estava dando ré. Não pode ser os dois? Pode ser os dois. Foi Deus que apertou teu reflexo e falou, atenção. Exatamente, porque se eu não estivesse prestando atenção, eu teria sido esmagado entre o carro da pessoa que bateu. Porque se ela não viu o carro, ela não teria me visto. E por falta de atenção. Por falta de atenção. Isso. Ou seja, a pessoa saiu do carro inconformada, né? Meu Deus. E aí eu percebi que o motorista do Uber ficou chateado. Aí ele olhou assim, poxa, ninguém faz isso por querer. Ninguém, você entende? É a falta de atenção. E aquele momento você viu e passou. Eu comento com o meu time de vendas, a gente usa mensais. Eu falo para ele assim, olha, você precisa fazer dia a dia o teu negócio, porque você precisa plantar, que é prospectar, regar, cultivar e colher. Se você não fizer isso... não é o último dia que você vai conseguir. Não, de jeito nenhum. Aliás... talvez dê na sorte. Não, mas mesmo assim, é o seguinte, você pegar um mês é um quartil, e o ano também é quartil. Tá? Janeiro, fevereiro, março, né? São 4, e a semana são 4. Exato. Se você olhar assim, qual é a semana que eu mais vendo? A maioria dos caras de vendas vai falar o seguinte, é a última semana. Por quê? Porque o cara que está comprando sabe que você está no desespero, e você no desespero dá desconto. Exato. E aí é onde que fica um ciclo vicioso disso. Eu só compro no final do mês por causa disso, e não faço nenhum trabalho para trabalhar nisso. Errado. Pessoal de vendas tem que ter objetivos diários, objetivos semanais, checados pelo gestor semanalmente, quinzenalmente. E final do mês é só entrega final. Então não posso esperar. Como é que tá aí? Tá indo bem. Tá chegando o final do mês. Porque aí o final do mês passa a ser mais importante que o fim do mundo. Claro. Final do mês, mais importante que o fim do mundo, é um absurdo. Está errado, né? Isto. E o que acontece? Você dá uma carga de vendas muito grande na última semana, nos últimos dias, por um valor menor. Aí você lota a produção, entrega a logística, e você vai ter que contratar terceiros muitas vezes. Exato. Porque está com um volume muito grande. Olha que paradoxo, eu vendi mais barato. Piorei a minha margem. Mas vou
como eu tenho que entregar, Isso. eu tenho que contratar terceiro, porque vendemos bastante. Isso. Não, que eles venderam de uma forma burra, Exato. e não diluída. Então, vamos usar da nossa inteligência. A neurociência aplicada a vendas diz o seguinte, que o cérebro humano, ele evita tudo que é complicado. Tudo que é complicado. Tudo. Se a gente não domina esse cérebro e reeduca ele, muda o que é chamado hoje de mindset, ele vai se habituar. Porque fala o seguinte, eu adoro levantar para ir trabalhar. Mentira, é mais gostoso ficar um pouquinho mais. Por isso que eu coloco 3 vezes o relógio. Ou melhor exemplo, eu odeio academia, mas eu faço academia. Eu faço academia e faço regularmente. Há muito tempo, o gerente da academia falou, e aí, Cláudio, tá gostando? Eu falei, não tô, nunca. Eu gosto de tomar vinho. Mas você não gosta nada que você gosta aqui? Sim, quando acaba eu tô indo embora. Quando eu terminei, eu gosto, Isso. né? Tá Mas feito. se você vem toda hora, por que você tá dizendo que não gosta? Eu falei, eu venho porque precisa. Isso se chama determinação. Imagina se eu for fazer tudo que eu gosto, eu ia viver tomando vinho e viajando, e gastando dinheiro. Só que eu sei que isso é importante. Então, eu tenho que ter determinação. E eu tenho que reprogramar a minha cabeça para isso. Mas tá vendo? Você reprogramou e continua não gostando. Mas eu continuo sendo determinado. 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 Você acha que é gostoso? Tem que falar, não, eu não vivo sem fazer. Você vai descobrir que, com o tempo, quanto mais você faz, você vai sentir falta. Cara, tem semana falta. Que eu tenho que viajar, eu não sinto nenhuma falta. E para voltar fica mais difícil ainda. Mas tem que ter determinação. Mas sabe que é importante, que é aquela história que às vezes, eu já vi muitas vezes, principalmente quem não é um empreendedor, um empresário que faz na prática, ele fala, escolhe algo para fazer que você gosta, que você vai ter sucesso pro resto da vida. Essa frase é do Steve Jobs. Que você tem que fazer alguma coisa que ama. Isso é mentira. Isso é mentira. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito, por necessidade, etc, etc, etc. Ao longo do tempo, você vai tendo sucesso. Ao longo do tempo, você vai tendo gols. E aí você fala, eu gosto. E vai se aperfeiçoando nisto. Até a hora que chega o momento, ou seja, você precisa ser apaixonado por resultado e não gostar efetivamente daquilo. Depois, como eu amo o que faço. E amo tanto que eu tenho 3 filhos. A Cláudia, que tem 34 anos, tem formação fora do Brasil, 4 línguas, etc. Ela é gestora de vendas de uma multinacional. Trabalha com vendas. Eu tenho meu filho, que tem 26, campeão sul-americano de taekwondo, medalha de prata nas Olimpíadas, um monte de medalha, alta performance. Medalha, ele foi para seu filho, foi para... Foi. Parabéns para ele. No Mundial pegou o 2º lugar. E que foi muito legal. No Sul-Americano, ouro. Um monte de titulação. Determinado com isso desde garoto. Segundo Dan, era professor. Aí chegou um momento, pai, não aguento mais isso, há 4 anos atrás. Então eu tenho 26, tinha 22. Preciso arrumar um emprego, porque eu estou ganhando um salário mínimo e meio, não aguento mais isso. E você me mostrou que montar uma academia, o retorno sobre investimento é muito alto e que não vai valer a pena. Vale se eu tivesse 2, 3, mas assim, não é o meu negócio isso, porque eu não vou saber fazer a gestão, eu não sei o que, eu sei dar aula, tal. Então preciso arrumar um emprego, você me ajuda? Eu falei, não vou te ajudar. Te ajudo a fazer o currículo, mas não isso. Aí quando eu fiz o currículo, eu mudei o currículo dele. Eu coloquei características do esporte que poderia ser contributiva para o mundo corporativo. Ele foi contratado como SDR de uma empresa de software. SDR é o cara que faz a qualificação de vendas para o vendedor. Sim. Ele foi indo bem. Aí passou para BDR, é aquele cara que faz qualificação. Ele vai buscar o cliente através de qualificações. Legal. Aí entrou como vendedor júnior. Vendedor sênior, pleno, sênior agora, com 26. Estou falando, é só entrar no LinkedIn dele, Eduardo Tomanini, ou da minha filha, Cláudia Tomanini, e você vai ver, o ano passado, minha filha, maior volume de vendas. Meu filho, campeão, faz há 2 anos, como o maior de vendas. Eles entraram apaixonados? Não. Mas eu sempre disse, se você optar, e meus 2 filhos falam, pai, como é difícil trabalhar com vendas.
ser bem remunerado, mas você tem que saber de tecnologia, você tem que se planejar, você tem que estruturar, você tem que... E não é fácil, não é fácil. Você precisa conversar com o financeiro, você precisa conversar com o jurídico, porque às vezes um contrato que eles falam, isso aqui é 40 dias. Você falou, eu tenho 5 para entregar isso pro cara, e eu preciso, tal, porque senão o cara não vai fazer. Você precisa envolver a empresa inteira. Às vezes você tem que ter atitude de CEO sem ser CEO e sem ter o respeito de CEO. Eu falo, isso é trabalhar com vendas. Isso é trabalhar. Exatamente. E hoje, filha, vocês gostam? Gosto bastante. Mas ainda vocês não entraram na fase, como eu, de ser apaixonado pelo que faz. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo, meu patrimônio todo, veio da área comercial. E eu vim de uma condição bem pobre. A área comercial pode te alavancar, isso como qualquer carreira, Claro. mas você vai precisar dedicar, empenhar, trabalhar absurdamente, entender tecnologia e não parar nunca. Eu dou aula há 30 anos e não quero parar de dar aula. Por quê? A aula te desafia. A aula faz com que, antes de ensinar, você aprenda. E cada aula eu tenho que aprender um pouco mais antes de ir lá ensinar. Até porque o aluno tem a internet na mão. Falou, professor, eu vi uma matéria que saiu ontem e que falou que tal empresa está fazendo isso no processo de vendas. Se eu não sei falar, amanhã eu te dou a resposta. Mas na grande maioria eu tenho que estar super antenado com essas novas práticas e como que elas estão funcionando. E, meu querido, com o mundo na dinâmica que está, com as situações que a gente vê no nosso país, né? Aumenta a taxa Selic, aumenta IOF, que vai refletir no processo de vendas. Claro. Se você não for eficiente, você fica para trás. E é sobre isso, né? Você falou sobre seu filho, que ele é do esporte, foi para vendas. Eu gosto muito desse perfil para a área comercial, porque eles têm uma característica que eu acho que vendas é fundamental. Eles são competitivos. Altamente. Eles querem vencer e disciplinados, exatamente. Porque para você chegar segundo dan de taekwondo, você treinou muitos e muitos e muitos dias e passou por várias faixas. Eu participei de luta, de uma outra, do Muay Thai, e sei exatamente a disciplina e a resiliência e a humildade para aprender, o coração ensinável, né? Porque na luta, quando você sai da taekwondo, não sei se é da faixa branca, para qualquer, cada uma tem, chega um momento que você acha que aí chega alguém que é bem melhor que você. Perfeito. E se você não for um coração ensinável, você vai cair e não vai chegar lá. Agora, lembra como acontece no esporte? Antes, e você aprende apanhando. Apanhando. Não é isso? Além do processo do treino. A grande sacada é como é que eu faço para apanhar menos. Então eu treino mais. Para ficar mais resistente. Isto. Né? Como nós temos que fazer a mesma coisa dentro do mundo corporativo e dentro do processo de vendas. Então, não é... Depois do não é que vem o sim. Não, depende se eu me preparei, o sim vai estar perto. Se eu não me preparei, depois do não vem mais um não. Isso eu escuto desde a época que era moleque. Isso. Que eu comecei a trabalhar com vendas, que falava assim, o vendedor bom adora o não. Eu odeio o não. O não é resistência. Exato. Então eu quero saber como que eu minimizo o não. Como que eu faço um não virar um sim. Isto, e não gostar do não. Porque cada vez que você tomar um não, o sim está mais perto. Mas isso é querer, dar tapa, bate, que eu vou aprender apanhando. Não, eu vou aprender treinando, desenvolvendo para apanhar menos. E lembra, o terceiro dan ainda vai ter o quarto e o quinto dan que vai bater nele. Exatamente. O quarto dan ainda tem o quinto dan que bate nele. Exatamente. O sexto dan ainda tem o sétimo dan que bate nele. E o dia que eu abrir a guarda, o aluno vai bater em mim. Exatamente. Então, não abra a guarda. Este é... Aliás, voltou para o cinema o Karate Kid. A grande lição do Karate Kid é isso. É resiliência, mas é o preparo. É o treino continuado. E acreditar no seu potencial, né? Não tenha dúvida. Porque é um golpe que se você treina muito, vai funcionar. E quando você conhece os seus oponentes, você sabe qual é o modus operandi deles. Exato. Para saber aonde que eles têm fortaleza, aonde eles têm fraqueza. Para conseguir atuar de uma forma mais competitiva e sair da condição de preço e desconto. E vender solução. Solução. Porque quando você vende solução e tempo,
As minhas empresas todas são produtos físicos. A gente vende solução e tempo. Sim, um dos produtos que a tua empresa comercializa Isso. é o piso vinílico. Exato, Se as pessoas entendessem a praticidade que um piso vinílico tem, exato. ela parece uma madeira, Exato. mas ela é altamente higiênica, asséptica, fácil de limpar, durabilidade absurdo, extremamente resistente e fácil aplicação. Isso. Tem um processo para aplicar, Tem um processo. mas fácil aplicação. Isso. E térmico, muito melhor. A sua ou sensação. miotérmico. Exatamente. Ou biotérmico. A sua sensação ela é muito melhor. Uma outra coisa, a estética fica mais bacana. Você não tem muito problema com ruídos, sabe? Não, é verdade, que a outra tinha. A acústica é muito melhor. Então, e é sobre isso. E é sobre isso. Essa sacada, eu não vendo piso e nem Certo. eu sou usuário, né? E eu acho isso demais, demais, demais quando você entende essa nuance daí. Quer dizer, não é piso, não é carpete Isso. ou este. Isso. É entender o que ele quer. E entender as características. E sobre, até, você falou uma coisa muito legal, eu raramente faço uma propaganda, comento das empresas no podcast, mas a Carol Reveste, a gente tem o Josias, que é o nosso head, e é muito legal, eu contratei ele, e o que seria um normal do comercial? Vamos fazer isso? Não, ele faz treinamento técnico para engenheiros, para mostrar as vantagens e como aplicar corretamente. Porque isso vai resolver o problema dele com relação ao piso e vai resolver o problema dos clientes deles. Então, pô, foi uma sacada sensacional. Sabe aquele congresso que o cara quer te vender algo? Não, ele vai lá e mostra as vantagens, as características e como instalar e o que isso vai te gerar de bom. Imagina não precisa ir muito longe. O pessoal vê que tem atrás de você tem uma cortina, né? Certo. Não vê? Vê Essa que tem cortina, isso. ela é elétrica. Elétrica. Podia ter a cordinha, frescura, Podia. podia. Sabe qual que é o problema da cordinha? Sim. Porque ele tem um pezinho ali, Isso, né, a cordinha. Exato. Então, na hora que você faz isso, ele dá uma riscada na parede. Isso. Aquele negocinho bate ali. Bate. Você, na hora que puxa, ele pode ser puxado de forma irregular, Isso. ele danifica mais. Isso. Além do que, não tem o conforto e a estética Isso, que esse promove. Mas isso é frescura. Então é o seguinte, não compra. É isso. Essa, por exemplo, a gente tá falando de produto, né? Essa a gente poderia pedir para Alexa abrir ela. E você sabia que nas persianas, na cordinha, é onde dá a maior manutenção? Não tenho dúvida. Se a persiana for elétrica, ela vai durar, em média, 2,5 vezes mais do que uma manual. E o valor não é 2,5 vezes maior para ser elétrico. Então vale muito a pena. E quem vende não sabe vender valor. O cliente fala, nossa, mas elétrico é muito caro. Isso. E o cara não sabe o tempo que você vai perder lá para abrir ela e que vai durar mais, vai pagar durar mais, muito mais. Não vai sujar tua parede, que você vai ter que fazer reparo, não vai fazer. Cara, é um monte de variáveis. Sobre a persiana, é interessante que quando ela é elétrica, ela dura mais, porque o que mais dá problema é a cordinha. E você tem a praticidade de você de qualquer lugar conseguir abrir. Hoje você consegue conectar com a Alexa, pedir para abrir. Eu nunca me esqueço de quando no meu quarto eu coloquei um blackout elétrico motorizado. Então, se eu estou deitado na cama, estou com o controle do lado, eu abro, fecho, controlo a luminosidade. Ou hoje com a Alexa, isso é vida. E o produto dura muito mais tempo. Então, aí você fala, vamos falar de técnicas de vendas. Antes, tem que passar sobre esses atributos de valor. Como é que eu vou ensinar um cara a vender se você não tem estruturado esses atributos de valor? Fala assim, ó, a vantagem da elétrica é este, que pode ser isso aqui. Olha a história desse, esse caso aqui, esse aqui. Se o cara não entender isso, ele não tem, o cognitivo dele não funciona, porque primeiro que ele acha caro, porque na casa dele ele não tem. Ele acha. É o cara que vai vender a Ferrari e fala, já que eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, Ferrari é caro. O que não é. Não faz sentido. Não, até porque é o seguinte, venda bastante, porque um dia você vai ter dinheiro para comprar ou não uma Ferrari, mas teria o dinheiro para ela. Então é isto que falta, o conhecimento desses atributos. Se você senta com um time de vendas e fala, e qual é a vantagem? Assim, ó, aqui, tua equipe de vendas, eu vou sentar com eles. Qual é a vantagem de a gente ter isso aqui, hein? Tá? Vamos gravar isso que a gente vai falar, tá? Qual é a vantagem de ter ela elétrica? Eu acho isso, também isso, também aquele. Então, você vai pegando atributos. Na hora que você vê, você tem 100 vantagens em relação àquilo. E algumas vão fazer sentido para o cliente e ele vai usar. Claro.
claro. É isso. Sem isto, como é que pode? Eu vou trabalhar em 10 que é da minha cabeça, mas eu tinha mais 90 que era a somatória da experiência. Então, isto é a gestão de vendas. O cara fala, não, ele não tem que saber tudo, mas vamos trabalhar isso. Show. Bom, a conversa é sensacional porque eu sou um amante apaixonado e sei lá mais o que por vendas. Eu sou um economista, mas que não falo que minha profissão é economista, sou um vendedor. Tenho o Corém, que é o Conselho de Economia, mas o que você é? Vendedor. É isso que eu me intitulo. Isso é verdade. Aí chegou na parte final e eu deixo na parte final que é para quem realmente nos acompanhou e teve essa aula sensacional, né? Hoje, com certeza, o podcast A Casa é Sua fez jus ao nome, que é conhecimento de forma genuína e gratuita. E você sabe que vender, você pode começar a mudar a sua vida amanhã. Vendo esse podcast, muitas vezes, você vai ter muitas dicas que as pessoas, às vezes, precisam muito tempo para aprendê-las. Então, pô, muito obrigado por tua presença, por tua participação, pelo seu tempo. E eu vou pedir aqui no final, se você quiser dar uma dica para quem está nos acompanhando e às vezes e você falou uma coisa legal, e você empreende também na sua empresa, na sua companhia. Você não só empreende no CNPJ, você empreende também no CNPJ de outro, e principalmente no seu CPF. Perfeito. É o primeiro lugar que você vai empreender, no seu CPF. Não importa em qual CNPJ esse CPF está empreendendo. Dica que você dá para as pessoas com relação a vendas? Okay. Primeira coisa é você identificar o quanto que você vale como profissional. O que você fez como atributo? Porque profissional de vendas, ele não tem currículo, ele tem portfólio de realização. Entrei numa empresa que era isso, fiz isso. Porque se você está fazendo o básico, você vale o básico. O que você teve de alta performance? E não atribua a responsabilidade a terceiros, porque você é dono da tua carreira. Se você está correndo para pagar boleto e não está planejando, não está se preparando, não está estudando, sabe o que vai acontecer? Porque diz que não tem tempo, você vai continuar a vida inteira pagando boleto, sem ter prosperidade. A prosperidade, ela cansa, ela dói, ela demora, mas ela tem que ser construída. Então, não é uma resposta que eu posso falar, faça isso, você vai ter o grande sucesso, mas se dedique, se empenhe, sabe as suas fortalezas, mas também saiba onde pontos de melhoria e vá buscar. Hoje nós temos escolas, você tem Harvard em português, você tem MIT em português, cursos de graça, você tem do ITA, que são cursos de graça. Se empenhe, não busque 2, 3 linhas para gerar profissionalização. Você pode muito mais, vale a pena. E mais do que isso, faça leituras, porque a tua carreira vai agradecer para isto. Ela vai ser totalmente diferente. Não acredite na ilusão de crise. Eu, quando tinha alta performance de vendas, era um período que tinha inflação de 80% ao mês. E foi quando eu mais faturei sendo funcionário de uma empresa. Amanhã já é outro valor, né? Sem dúvida, mas não era esse argumento. Exato. Porque era o trabalho da continuidade. Vendas é uma profissão, não é uma atividade. E vendas não é a motivação por si só, ela é um processo. Faz isso e com certeza, ao longo da sua jornada, você vai colher grandes frutos para isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.